Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física. Turma, preste atenção. Na semana passada, eu trouxe para vocês a correção, o gabarito do nosso primeiro questionário. O questionário que vai ser bem importante para o nosso teste, que já está se aproximando aí. Então, prestem bastante atenção. Tentem, ao longo dessa semana, esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, para que a gente possa, mais uma vez, nessa avaliação, conseguir sucesso, conseguir uma nota bem satisfatória. Tudo bem? Ao longo desse bimestre, do terceiro bimestre, nós vimos também a importância de manter uma alimentação equilibrada. Além disso, nós vimos as 3 funções dos alimentos. Como o alimento pode ser classificado de acordo com a sua função. Essa classificação é a seguinte: energéticos, construtores e reguladores. Hoje, a nossa aula vai falar um pouquinho mais sobre os alimentos reguladores, principalmente sobre as proteínas que estão presentes principalmente nos alimentos construtores. Os alimentos que apresentam alto teor de proteína, eles são classificados como construtores, porque eles ajudam na construção das estruturas que estão crescendo ali, né, que estão sendo produzidas pelo corpo. Eles trabalham também no reparo dessas estruturas, ou seja, quando eu realizo alguma atividade que por acaso ocasione algum desgaste, esses alimentos vão lá e atuam reparando, e também no fortalecimento, para quando chegarem novos desgastes, que o seu corpo esteja mais bem preparado. Então, galera, presta bastante atenção nas nossas aulas, porque elas estão recheadas de conteúdo. Aula de hoje. Gente, antes de começar, né, eu vou deixar aqui uma atividade para casa. Livro, página 49, números 1 e 2. São os únicos exercícios que tem nessa página. São 2 atividades que vocês conseguem fazer bem rapidinho. Na número 1, você vai dizer por que o nadador Michael Phelps, que nós vimos lá no começo da nossa unidade, ele consome um número bem alto de calorias e ele, mesmo assim, não é uma pessoa obesa. Você vai explicar com as suas palavras o porquê disso. E no número 2, você vai dizer por que é importante ingerir tanto carboidratos como gorduras para realizar os movimentos. Você vai fazer uma resposta ali de acordo com as suas palavras. Certo? Então, para casa, livro, páginas 49, número 1 e 2. Anota aí no seu livro, não esqueça de fazer. Não deixe acumular, galera. Se possível, assim que nós terminarmos a nossa aula, você pode fazer essa atividade que é bem rapidinho. Gente, vamos falar sobre as proteínas. Como nós sabemos, nós já estudamos em outras disciplinas, as proteínas, elas são compostas por unidades menores. Essas unidades menores, elas chamam-se aminoácidos. Então, as proteínas, elas são compostas por unidades menores. Essas unidades menores, elas são chamadas de aminoácidos. E nos seres vivos, existem 20 tipos de aminoácidos. Vocês lembram disso? Alguns desses aminoácidos, que são chamados de aminoácidos essenciais, eles não são produzidos pelo organismo humano e, por isso, eles devem ser consumidos, devem ser obtidos por meio da alimentação, eles devem ser ingeridos. E aqui eu trouxe alguns exemplos de alimentos ricos em proteínas. Galera, basicamente, nós vamos estudar 2 funções das proteínas que estão diretamente relacionadas com os exercícios físicos, com o movimento humano, que é o objeto de estudo das nossas aulas. As proteínas, elas estão relacionadas com a
reconstrução das estruturas, em especial do tecido muscular, ou seja, reconstrução das partes que foram desgastadas, em especialmente os músculos. Galera, quando nós fazemos lá um exercício, um movimento que tem uma sobrecarga, por exemplo, quando eu faço uma caminhada, não precisa ser um exercício altamente extenuante, como horas na academia. Nesses momentos, nós também temos sobrecargas, mas quando nós fazemos qualquer tipo de exercício, como uma caminhada da nossa casa até o mercado, trazer as sacolas com peso para casa, em todos esses momentos, nós estamos tendo uma sobrecarga nos nossos músculos. É claro que essa sobrecarga ela vai ser percebida de maneira diferente por cada um, né? O que pode ser uma atividade pesada para mim, pode não ser para você, que pode ser percebido de uma forma diferente pelo Joãozinho, pela Antoniazinha. Cada um vai perceber essa sobrecarga de uma maneira. Vai ser mais leve ou mais pesado de acordo com a intensidade do movimento, né? E também de acordo com a aptidão física do indivíduo, o condicionamento dele naquele momento. Se ele já está acostumado a fazer uma atividade, daqui ao mercado talvez não gere uma sobrecarga para os músculos dele. Mas se ele é uma pessoa altamente sedentária, uma simples caminhada da nossa casa até o mercado pode representar uma grande sobrecarga, pode ser um grande esforço. Por isso, é tão importante que as pessoas se mantenham ativas, se mantenham em movimento em todas as fases da vida, na infância, na adolescência, na vida adulta, na terceira idade, em toda a vida é importante que a pessoa fuja do sedentarismo, fuja de uma vida sem movimentos. Mas vamos lá. Quando ocorre essa sobrecarga, né, galera, que eu falei, a grosso modo, assim, de uma forma resumida, íons de cálcio entram nas nossas fibras musculares. E esses íons, eles destroem as nossas fibras musculares, eles provocam lesões dentro da nossa fibra muscular. Essa destruição, essas lesões que ocorrem, elas são recuperadas no momento de descanso através da síntese das proteínas que nós consumimos através da nossa alimentação. Ficou claro? Então vamos lá, repetindo. Quando eu faço um exercício, eu aplico uma sobrecarga sobre o meu músculo, ocorrem pequenas lesões. Essas pequenas lesões, elas são reparadas, elas são reconstruídas nos momentos de descanso através da síntese de proteínas, através da utilização das proteínas que eu consumo. Certo? Galera, e a segunda função das proteínas, que está diretamente relacionada ao exercício físico, é o transporte de oxigênio através do sangue. E sobre isso, nós vamos falar um pouco mais ao longo das nossas unidades no nosso livro. Então, prestem bastante atenção nisso. As proteínas, elas têm duas funções importantes relacionadas ao exercício físico. Primeira função, reconstrução das estruturas, em especial dos músculos. Segunda função, transporte de oxigênio através do sangue. Galera, vocês lembram que eu falei que durante o exercício ocorrem pequenas lesões, ocorre a protease, né, das miofibrilas, a destruição dessas miofibrilas. E essa destruição, ela é desfeita, né? O processo oposto dessa destruição acontece no nosso momento de descanso. Quando eu estou descansando, o meu músculo está lá se regenerando para que ele possa se regenerar de forma propriamente dita, recompor aquilo que foi desgastado. E além do que aquilo que foi desgastado, o nosso músculo também produz um pouquinho a mais
para caso você vá precisar. Por isso, quando eu treino com regularidade, acontece o crescimento das fibras musculares, certo? Então, através do descanso, ocorre a regeneração dessas fibras musculares, mas não somente a proporção que foi desgastada. Nós temos um pouco mais de regeneração. Nosso corpo, ele produz um pouco mais além do que aquilo que foi gasto. Ele produz aquilo que nós gastamos e um pouquinho mais de reserva. Por isso, nós observamos o crescimento da fibra muscular quando nós realizamos exercícios com regularidade. Por isso, é tão importante que os períodos de descanso sejam respeitados, galera. Muitas vezes as pessoas passam anos e anos no sedentarismo e em algum momento da vida resolvem praticar atividade física. E nesse momento que elas resolvem praticar atividade física, as pessoas muitas vezes não sabem a dosagem correta dessa atividade. As pessoas desrespeitam as orientações técnicas dos profissionais e acabam burlando o período de descanso, acabam não descansando o suficiente. Por exemplo, a pessoa entra na academia, tá lá a série dela recomendada, olha, você vai malhar segunda, quarta e sexta. Ah, tá bom. Aí ela vai malhar de manhã, faz aquela série de exercícios, de tarde ela resolve correr na praia, à noite ela se matricula na aula de vôlei e muitas de vôlei, de zumba, faz zumba pela televisão, faz uma série de atividades físicas, uma série excessiva de atividades físicas, não respeitando o período de descanso, que é tão importante para a regeneração das fibras musculares. Por isso, galera, sempre que vocês forem iniciar a prática de uma atividade física, procurem um profissional especializado, procurem um profissional de educação física, porque é ele que vai te fornecer as orientações necessárias, não somente do exercício que você deve fazer, mas também o período ideal de descanso, para que você possa não se lesionar, para que você possa se regenerar e alcançar todo o progresso que é esperado para essa prática. Certo? Então não esqueça, exercício físico, respeite o período de descanso e procure um profissional de educação física. Galera, agora aqui eu trouxe um meme para vocês. Vocês conhecem esse meme? Bem famoso, principalmente para a galera que tem TikTok, né? Cabeleleira Leila. Unhas, cabelos, hidratação e unhas. Vocês já ouviram esse meme? Ele é demais, né, galera? Ele tá em alta aí nas redes sociais. Mas vocês sabem qual é a substância responsável por fazer com que as unhas cresçam, fazer com que os cabelos cresçam, fazer com que os dentes cresçam, com que os machucados se fechem? Vocês sabem qual é essa substância responsável por todas essas funções? Que assim, no ramo da estética, são tão valorizados, né? Unhas saudáveis, cabelos, dentes, a regeneração de feridas, como pequenas feridas, não precisa ser somente feridas grandes, né? Pequenas feridas, como as feridas causadas pela acne, pelas espinhas, né? Vocês sabem qual é a principal matéria-prima para que esse fenômeno aconteça? Vamos lá, vamos descobrir isso juntos no nosso livro Unidade 9, página 50. Acompanha aí do seu livro. Vamos lá, galera, dando sequência aqui. Livro, Unidade 9, página 50. Tem como título Construindo, Reparando e Fortalecendo o Corpo. Nosso corpo não para um minuto sequer.
É verdade, né, galera? Nós vimos na introdução dessa aula que até mesmo nos momentos de descanso, o nosso corpo está fazendo a regeneração, fazendo os ajustes, os reparos que são necessários, produzindo substâncias, né, compostos suficientes para reparar aquilo que foi desgastado, além de produzir um pouco mais. Para quê? Para aprimorar os músculos e as estruturas, para fazer o seu crescimento, etc. Sempre se renovando e se fortalecendo. Agora, galera, aqui tem a resposta para aquela pergunta que eu fiz para vocês lá naquele meme da Cabeleleila Leila. Qual é o composto, qual a substância que é responsável pela manutenção, a matéria-prima, que é a principal responsável pela manutenção que faz com que os ossos se desenvolvam, cabelos, dentes e unhas cresçam, para que os ferimentos se fechem? Qual é a principal matéria-prima que é responsável por isso aí tudinho? Nós temos aqui, ó, a resposta são as proteínas. Então, destaquem aí no material de vocês as proteínas. Além disso, esses nutrientes presentes em grande quantidade nos alimentos construtores também auxiliam na formação de células como os glóbulos vermelhos. Prestem bem atenção nessa parte introdutória aqui, porque parece uma coisa simples, mas tem informações bem importantes para a gente. Vocês lembram que nós falamos que as proteínas têm duas funções principais? A primeira é o reparo, né? A construção, como está lá no nosso slide. E a segunda é o transporte de O2. Certo? E o transporte de O2 nós vamos ver na sequência que está diretamente ligado a essa estrutura aqui. Então, fiquem atentos, que essa unidade vai fazer a gente explorar bastante coisa sobre o movimento. Vamos lá, página 51. Não esqueça de colocar a data. Vamos lá. Na adolescência, que é uma fase de grandes descobertas, né, de grande crescimento das estruturas do corpo, nós realizamos bastante, nessa fase da vida, nós realizamos bastante movimentos, não é verdade? Na infância, na adolescência. O ideal é que você não fique parado. E para recuperar o corpo de todos esses desgastes, principalmente nos ossos, nos músculos e nas articulações, nós precisamos das proteínas, precisamos consumir alimentos ricos em proteínas. Então, se atentem para o equilíbrio na alimentação. Não esqueçam de incluir as proteínas na sua alimentação. Vamos lá, vamos dar sequência, vamos ver aqui o que nosso texto diz. Temos aqui uma figura de um joelho, né, galera? Uma estrutura do nosso corpo, uma articulação do nosso corpo que sofre muitos desgastes, não é? Imagina uma pessoa que está saltando. Quando esse pé aqui chega no chão, esse impacto ele é absorvido pelas articulações, por todas as articulações do corpo, principalmente a articulação aqui do tornozelo, do joelho e do quadril. Depois disso, imagina uma pessoa pulando o dia inteiro. Imagina o tamanho do desgaste de todas essas estruturas. E para que nós possamos repor tudo aquilo que foi gasto, né, tudo aquilo que foi utilizado durante o movimento, nós precisamos da ingestão de alimentos construtores, que são basicamente constituídos por proteínas. Claro? Simples? Alguma dúvida? Não esqueçam, em dúvidas,
WhatsApp ou e-mail. Então, galera, vocês conseguiram entender que o nosso corpo, quando nós realizamos movimentos, sofre pequenos desgastes. E para que esse desgaste seja reparado, né, para que essas substâncias que foram utilizadas sejam repostas, nós precisamos ingerir proteínas. O nosso organismo necessita de proteínas que são obtidas dos alimentos. Mas o que acontece se eu tiver uma alimentação pobre em proteínas? Se eu não consumir a quantidade necessária, a quantidade mínima necessária de proteínas para que eu possa me movimentar. Galera, se por acaso eu tenho uma alimentação pobre em proteínas, uma alimentação sem a quantidade necessária de proteínas, o nosso corpo vai precisar dessas proteínas, tirar essas proteínas de algum lugar, não é verdade? Se eu não ingiro através da alimentação, se eu não faço a ingestão dessas proteínas através da alimentação, o meu corpo vai lá e retira essas proteínas dos músculos. O corpo vai lá na alimentação. Daqui é um estômago, tá, galera? Não é um sapato, é um estômago. Ele vai procurar lá na alimentação. Vai procurar as proteínas lá na alimentação. Se por acaso ele não achar, sabe onde ele vai? Ele vai lá nos seus músculos e pega essas proteínas que ele precisa para realizar o movimento. Certo? Então, é isso que está dizendo aqui nesse balãozinho que o RW está nos falando. Para que essas estruturas do corpo possam crescer e se recuperar dos desgastes, o organismo necessita de proteínas que são obtidas dos alimentos. Então, qual é a primeira fonte? Os alimentos. Mas se por acaso eu não tiver ingerido essas proteínas em quantidade suficiente, o meu corpo vai lá e retira essas proteínas dos músculos. Tudo bem, aconteceu hoje, eu não ingeri as proteínas suficientes. Segunda-feira, não ingeri. Terça-feira, não ingeri também. O meu corpo foi lá no músculo e pegou. Segunda-feira, pegou também. Quarta-feira, não ingeri. Quinta. Galera, a longo prazo, esse processo de ir lá no músculo e buscar as proteínas é prejudicial à saúde. Já dizia o velho ditado: de onde se tira e não repõe, vai faltar. Então, o ideal é que você consuma as proteínas que são necessárias através da alimentação equilibrada. Esse processo aqui, ó, de buscar as proteínas no músculo não é o ideal, não é saudável a longo prazo, porque pode tornar os seus músculos enfraquecidos. Claro? Ficou claro? Tudo certo? Então, temos aqui nesse balão a importância de consumir proteínas em quantidades equilibradas. Vamos lá, dando sequência aqui. Nós temos alguns exemplos de alimentos ricos em proteínas. E nós temos aqui a informação de que os alimentos que são ricos em proteínas, eles são classificados como construtores. Alguns exemplos, ó, feijão, soja, lentilha e alimentos desse grupo de leguminosas, além das carnes. Então, não somente as carnes são ricas em proteínas, mas também as leguminosas, como feijão, soja, lentilha e etc. Vamos lá, turminha. Nós falamos desde o começo da aula que nós veríamos duas funções das proteínas, não é? Relacionadas ao movimento humano, duas funções.
A primeira foi essa reconstrução, né, esse reparo. E a segunda estava relacionada ao transporte de O2, não foi? Chegou essa hora que nós vamos falar um pouquinho mais sobre as proteínas, a relação das proteínas com o transporte de O2. Vamos lá, para falar sobre isso, nós vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos lá no 6º, 7º ano, nas disciplinas de biologia e também de educação física. Nós vimos que nós temos os pulmões. Deixa eu fazer um desenho aqui. Opa, nem precisava, tem até um pulmão aqui. Mas vamos lá, vou utilizar aqui o meu desenho. Temos os pulmões e o coração que fazem um trabalho conjunto para levar o oxigênio até os músculos. Vocês lembram disso? Que os pulmões captam esse oxigênio e o coração vai lá e bombeia até os músculos. Lembram disso? Então, mas só que a maior parte desse oxigênio, para ele ser transportado no sangue até o músculo, ele não vai diluído aqui no sangue. Ele vai exatamente como está escrito aqui, ó. A maior parte é transportada no interior das hemácias. O que é hemácia, professora? Célula vermelha do sangue. Já tem aqui, ó, até a resposta para vocês, tudo bem certinho. Então, vamos lá de novo. Nós captamos o ar, chega aqui, é feita a troca de gases, o oxigênio é bombeado pelo coração para chegar até os músculos. Como é que esse oxigênio vai? A maior parte dele, professora, vai diluído no sangue, vai voando, vai boiando? Não, a maior parte dele, desse oxigênio, vai no interior das hemácias. O que são hemácias? As células vermelhas do sangue. Conseguiram entender, galera? É bem importante que vocês entendam isso. Certo? Então, vamos ver aqui o que temos mais aqui no nosso balãozinho. Aí, galera, no interior dessa hemácia, existe um pigmento. Aí, lá já no interior dessa hemácia, existe um pigmento que ele é denominado de hemoglobina. Ele é chamado de hemoglobina. Então, vamos lá. Capta o ar, que vai ser bombeado, só que ele não vai a maior parte dele não vai solta aqui, vai no interior da hemácia, e dentro dessa hemácia tem um outro pigmento que se chama hemoglobina. E esse pigmento que se chama hemoglobina, que está no interior da hemácia, ele é composto basicamente por proteínas. Vejam aí a importância daquela proteína que nós vimos lá. Falamos, é importante consumir, galera, é importante. Vejam aí o tamanho da importância de consumir proteínas em quantidades adequadas. Viram bem, galera? Então, vamos atentar para a nossa alimentação. Vamos buscar a cada dia mais ter uma alimentação saudável. E agora vamos ver aqui como se fosse uma espécie de microscópio, né? Uma ampliação de todo esse processo que eu acabei de falar com vocês. Temos aqui, ó, o ar que é captado do meio externo. O ar está entrando aqui, ó. O ar é captado. Quando chega aqui nos alvéolos, que esse ar vai passar dos pulmões para o sangue. Isso lá nos alvéolos, tá bom? O ar foi lá, passou dos pulmões para o sangue. No sangue, lá no vaso sanguíneo, esse ar precisa ser transportado. Como é que a maior parte desse oxigênio que vai ser esse oxigênio precisa ser transportado, certo? Como é que esse oxigênio é transportado? A maior parte dele por meio das hemácias.
por meio das hemácias. Certo? Para onde que esse oxigênio é transportado, professora? Principalmente para os músculos que vão realizar o movimento. Temos aqui, além disso, no nosso microscópio, a nossa hemácia ampliada. Está aqui na outra página, olha aqui. Temos aqui uma hemácia. E como nós vimos aqui no nosso balãozinho, ó, no interior da hemácia existe um pigmento chamado hemoglobina. Temos aqui essa ampliação, ó. No interior da hemácia. Isso aí. No interior da hemácia, nós temos um pigmento chamado hemoglobina. E esse pigmento é basicamente composto por proteína. De onde que vem essa proteína? Basicamente, da nossa alimentação. Ficou claro, galera? Alimentação saudável, alimentação equilibrada. Essa é a base para uma vida saudável. Pode parecer repetitivo, galera, mas eu vou voltar aqui, porque pode ser que alguém não tenha entendido. Então, eu vou voltar aqui e vou falar mais uma vez. Vamos lá. O primeiro processo. Qual é a relação, qual é a segunda função das proteínas que está relacionada ao nosso exercício físico? Qual é a relação da proteína com o nosso exercício físico, com o nosso movimento humano? A proteína, ela está ligada a basicamente duas funções. Primeira função, reparo das estruturas que foram desgastadas, e segunda função, o transporte de O2. O reparo nós já falamos bastante no começo dessa unidade. Eu acredito que tenha ficado claro, mas agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho no transporte de O2, de oxigênio. Vamos lá. Vou direto fazer aqui no nosso microscópio. Vou fazer juntamente com a leitura, ó. O oxigênio é captado e passa para o sangue bombeado pelo coração para todo o corpo. Então, vamos lá. Oxigênio captado, vou botar aqui verde, tá, galera? Oxigênio captado e passa para o sangue que é bombeado. Onde que ele passa? Aqui nos alvéolos. Certo? Primeira parte, ok? Ok, vamos dar sequência então. E é utilizado pelas células como os músculos. Até aí tudo bem. Acontece que a maior parte desse oxigênio, ele é transportado no interior da hemácia. Olha aqui, olha, o oxigênio não vai para o sangue. E como é que ele vai no sangue? No interior da hemácia. Dentro dessa estrutura aqui. Até aí tudo bem? Então, o oxigênio captado vai ser bombeado pelo coração no sangue. A maior parte dele vai solto no sangue, vai voando, vai correndo? Não, vai lá guardadinho no interior da hemácia. E essa hemácia, o interior dela, vamos lá, no interior dessa hemácia, nós temos um no interior dessa hemácia, vamos lá, galera, presta atenção aqui. No interior dessa hemácia, nós temos um pigmento chamado de hemoglobina. E esse pigmento é que chega onde nós queremos focar aqui na nossa aula. Esse pigmento, ele é composto por proteínas. E nós vimos que para acontecer esse processo aqui, nós precisamos das proteínas, não é verdade? E se essa proteína não for ingerida através da alimentação, o que acontece? O nosso corpo vai lá e busca nos músculos. E isso não é saudável, é prejudicial à saúde.
Vamos lá agora dar uma última olhadinha. Aqui, ó, a hemácia, no interior da hemácia nós temos um pigmento chamado hemoglobina. E esse pigmento é basicamente composto por proteínas. Aqui, ó, as hemácias que tem um pigmento denominado hemoglobina e esse pigmento é basicamente composto por proteínas. Certo? Galera, atenção a esse conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me enviar. O que eu vou pedir para os senhores nesse momento? Façam essa atividade aqui das páginas 53 e 54. São somente 3 exercícios, que somados aos 2 primeiros, nós temos um total de 5 atividades para casa. 5 exercícios. São exercícios que vocês podem fazer bem rapidinho. Aproveitem, galera. Nossa aula vai fechar aqui com no máximo 35 minutos. O total dela não foi utilizado, justamente para que os senhores possam manter as atividades em dia. Então, galera, aproveitem essa oportunidade. Tirem as dúvidas, se for necessário, faça resumo, faça anotação no caderno, estudem no dia a dia, não deixem para estudar somente no momento da avaliação. Busquem estudar, busquem construir o conhecimento. Eu vou deixar lá na descrição da nossa aula quais são as atividades que os senhores devem fazer. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.